Olá, turma do nono ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos continuar a explorar o texto O Carteiro e o Poeta, na qual fizemos a leitura na semana passada. Vamos retomar a leitura para que vocês possam entender, como nós iremos explorar a linguagem desse texto. Dom Pablo, você fica aí parado como um poste. Mário retorceu o pescoço e procurou os olhos do poeta, indo de baixo para cima. Cravado como uma lança? Não, quieto como uma torre de xadrez. Mais tranquilo que um gato de porcelana? Neruda soltou o trinco do portão e acariciou-se o queixo. Mário Gimenez, afora, as odes elementares, tenho livros muito melhores. É indigno que você fique me submetendo a todo tipo de comparações e metáforas. Como é, Dom Pablo? Metáforas, homem. Que são essas coisas? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, são modos de dizer uma coisa comparando-a com outra. Dê-me um exemplo. Neruda olhou o relógio e suspirou. Bem, quando você diz que o céu está chorando, o que é que você quer dizer com isso? Ora, fácil. Que está chovendo, é. Bem, isso é uma metáfora. E por que se chama tão complicado se é uma coisa tão fácil? Porque os nomes não têm nada com a simplicidade ou a complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa. É muito maior e não voa, concluiu Neruda, exausto. Com um resto de ânimo, indicou para Mário o rumo da enseada. Mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer: gostaria tanto de ser poeta. Neruda apertou os dedos no cotovelo do carteiro e o foi conduzindo até o poste onde havia estacionado a bicicleta. E você fica sentado para pensar? Se quer ser poeta, comece por pensar caminhando. Agora vá para a enseada pela praia e, enquanto observa o movimento do mar, pode ir inventando metáforas. Dê-me um exemplo. Olha este poema. Aqui na ilha, o mar e quanto o mar. Sai de si mesmo a cada momento. Diz que sim, que não, que não. Diz que sim, em azul, em espuma, em galope. Diz que não, que não. Não pode sossegar. Chamo-e mar. Repete batendo numa pedra sem convencê-la. E então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beija, umedece-a e golpeia-se o peito repetindo seu nome. Fez uma pausa satisfeito. O que você acha? Estranho. Não, Dom Pablo, estranho não é o poema. Estranho é como eu me sinto quando o senhor recitar o poema. Querido Mário, vamos ver se desenrola um pouco, porque eu não posso passar toda a manhã desfrutando o papo. Como posso lhe explicar? Quando o senhor dizia o poema, as palavras iam daqui para ali, como Maura. Pois é, moviam-se exatamente como o mar. Isso é ritmo. Eu me senti estranho porque com tanto movimento fiquei enjoado. Você ficou enjoado, claro. Eu ia como um barco tremendo em suas palavras. As pálpebras do poeta se despregaram lentamente. Como um barco tremendo em minhas palavras. Claro. Sabe o que você fez, Mário? O quê? Uma metáfora. Mas não vale porque saiu por acaso. Não há imagem que não seja casual, filha. Antônio Skármeta. Vamos aí para a linguagem do texto, na página 42 do livro de vocês. O carteiro atribui a expressão o céu está chorando ao sentido de estar chovendo. Responda, qual dessas expressões foi empregada em sentido figurado? O céu está chorando, E qual foi empregada no sentido real? Está chovendo. Releia o seguinte trecho. Querido Mário, vamos ver se você desenrola um pouco, porque eu não posso passar toda manhã desfrutando o papo. Explica o sentido da palavra desenreda, considerando o contexto, isto é, a situação em que foi empregada. No contexto, a expressão desenreda significa conseguir se expressar com mais clareza, livrar-se da dificuldade de expressão. Procura a palavra desenredar no dicionário. Depois de conferir a resposta à questão anterior, responda. O autor usou esse termo no sentido conotativo ou denotativo?
alguns dos sentidos, né, do verbo desenredar são desfazer o enredo, desenlaçar-se, resolver, tornar-se perceptível, descobrir, penetrar, perscrutar, desembaraçar, livrar-se de apuros, né? Então, a palavra desenreda foi usada em sentido conotativo, né? Em textos literários, é muito comum o emprego da linguagem conotativa, ou seja, da linguagem figurada, para atribuir novos significados às palavras. A metáfora é uma figura de linguagem que emprega um termo com o significado de outro, tendo em vista uma semelhança de ambos. Entretanto, essa aproximação de semelhanças não é estabelecida com o emprego de elementos linguísticos comparativos, como, tal, que, igual, né? Imagine que o poeta se referisse ao mar empregando essa frase. O mar é um monstro verde que golpeia a pedra. Então, aí ocorre uma metáfora, pois houve a aproximação semântica entre o termo mar e monstro verde, né? Ou seja, uma comparação entre o mar e o monstro verde. O mar, nesse contexto, tem essas características de violento, forte, de cor esverdeada. O monstro é forte e violento, pois golpeia a pedra e sua cor é verde. Então, nessa frase, a metáfora ela foi construída com base em características comuns: violência, força e cor esverdeada. Mais adiante, nesse mesmo romance de Antônio Skármeta, Mário diz à namorada que seu sorriso é uma borboleta. Em sua opinião, que sentido pode ter a metáfora construída pelo carteiro nessa frase? Ele compara a delicadeza dos movimentos das asas da borboleta, né, que abrem e fecham a expressão facial da namorada quando sorri. Ele diz: seus lábios se abrem tão delicadamente e tão graciosamente como o bater de asas de uma borboleta. Agora, tente construir metáforas com os pares de palavras a seguir. Mar e manto, casa e paraíso, vida e tempestade. Aí é uma produção pessoal de vocês, tá bom? 5. Nos trechos seguintes, você encontrará metáforas consideradas gastas, isto é, usadas que se tornaram clichês, por isso não causam mais o efeito pretendido por quem as usa. Explique os elementos comuns que tornaram possível a aproximação entre os termos. Observem. O futebol é uma caixinha de surpresas. O resultado do jogo de futebol não é previsível. Pode surpreender como uma caixa de surpresas, né? Que é o elemento comum, que é a imprevisibilidade. Minha vida é um livro aberto. Quer dizer que minha vida não tem segredos, é exposta como um livro aberto, né? Elementos comuns, o livro aberto e o fato de nada ser escondido. C. Seus dentes formavam um colar de pérolas. Então, seus dentes eram tão brancos e perfeitos quanto um colar de pérolas. O elemento comum é a cor branca e a perfeição das formas. D. Ele tem uma vontade de ferro. Ele é uma pessoa obstinada, persistente, que não desanima, que resiste aos obstáculos, assim como o ferro, que é um metal resistente e forte, que não se verga. O elemento comum aí, então, é a persistência. Releia mais esse trecho. Aqui na ilha, o mar e quanto mar. Sai de si mesmo a cada momento. Diz que sim, que não, que não. Diz que sim, é azul, em espuma, em galope. Diz que não, que não. Não pode sossegar. Chama-me mar, repete, atirando-se contra uma pedra sem convencê-la. E então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a. Beija-a, umedece-a e golpeia o peito, repetindo o seu nome. Ao comentar o poema recitado pelo poeta, o carteiro diz: estranho, explique sem transcrever do texto. O que ele quis dizer com esse adjetivo? Mário não sabia explicar como ocorreu, né? Como foi a causa da sensação que sentiu ao ouvir o poema, que o deixara estranho, enjoado. Ele queria entender como aquilo foi possível. De que maneira o poeta interpretou o adjetivo? O poeta achou que o carteiro estava fazendo uma crítica rigorosa, né, dura ao poema. Vamos continuar aí com a conversa entre textos, né, com a leitura dessa notícia aí. O carteiro e o poeta ganham edição ilustrada. O livro já ganhou mais de 100 de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera, com Plácido Domingo no papel de Neruda. O Carteiro e o Poeta, livro mais conhecido do chileno Antônio Skármeta,
que Michael Redford levou ao cinema em 1994, ganha agora uma edição ilustrada em espanhol pela Lumen. Nele, Raquel Wenknick dá forma e como uma obra clássica traduzida para 35 línguas. O tempo que Skármeta levou para escrever O Carteiro do Poeta foi suficiente para o peruano Mário Vargas Llosa publicar Conversa no Catedral, Tia Júlia e O Escrevinhador e Guerra do Fim do Mundo. É, francamente, um recorde do qual não me orgulho, disse o chileno sobre os 14 anos que dedicou à obra desse livro. O livro que publicou em 1985 é a história de Mário Jiménez, o carteiro de Isla Negra, uma pequena vila de pescadores em que o único habitante que manda e recebe cartas é o poeta Pablo Neruda. Nasce aí uma relação cheia de humor e drama. O carteiro e o poeta já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera com Plácido Domingo no papel de Neruda. O Estado de São Paulo, 3 de julho de 2018. Leia o título e o líder e responda. O que essa notícia informa de mais importante? Mas nós temos aí o título, O Carteiro e o Poeta ganha edição ilustrada. Então, ele informa, né, que o livro mais conhecido do escritor Antônio Skármeta ganhou edição ilustrada em espanhol e que essa obra já foi traduzida para 35 línguas. Na notícia, há uma referência a outro autor, Mário Vargas Llosa. Leia no quadro a seguir algumas informações sobre esse autor. Vamos lá. Mário Vargas Llosa, nascido em Arequipa, no Peru, em 1936, é um escritor conhecido internacionalmente, além de dramaturgo, ensaísta, jornalista e crítico literário. Sua produção literária inclui peças teatrais, ensaios, memórias e romances, entre eles Conversa no Catedral, Pantaleão e as Visitadoras, Tia Júlia e o Escrevinhador, A Guerra do Fim do Mundo, Quem Matou Palomino Moreiro, e Cartas a um Jovem Escritor. Na notícia, né, da página anterior, o editor estabelece uma comparação entre o tempo em que o escritor Mário Vargas Llosa levou para publicar 3 obras e o tempo que Skármeta levou para escrever O Carteiro e o Poeta. Em sua opinião, por que o autor de O Carteiro e o Poeta diz não se orgulhar do tempo que dedicou à escrita dessa obra? Possivelmente porque ele levou 14 anos para escrever a obra e acha que perdeu muito tempo, pois afirma que é um recorde do qual não se orgulha. De que maneira o discurso direto se faz presente nessa notícia? O discurso direto é quando há a inserção da fala do personagem, da maneira como ele falou, né? Sem intervenção do narrador. No trecho, francamente, um recorde do qual não me orgulho. Marcado por aspas e acompanhado no verbo de elocução dizer, indicado na fala do escritor. Que relação podemos estabelecer entre esse trecho da notícia e o trecho de O Carteiro e o Poeta lido anteriormente? Então, ambos fazem referência à obra O Carteiro e o Poeta, né? A notícia informa, entre outros, que são os personagens principais da obra. E é Mário Jiménez e o carteiro de Isla Negra, pequena vila de pescadores, em que o único habitante que manda e recebe cartas é o poeta Pablo Neruda. E o texto traz esses personagens em cena. Chegamos ao fim da nossa aula. Gratidão e até a próxima.